Professor Arlete, tem alguma objeção a fazer? Eu queria discordar. Pois não. Eu quero discordar de que aqueles que recebem baixo salário sejam carneirinhos e que não tenham condições de definir aquilo que querem. Eu vou dar 2 exemplos apenas, né? Os movimentos populares de moradia apresentaram no Congresso Constituinte a proposta de uma emenda popular discutindo a reforma urbana. Das propostas apresentadas pelo Movimento Popular de Moradia, e na época eu era presidente da minha entidade, da Associação de Geógrafos Brasileiros, e a gente ajudou a discutir o projeto e, mais do que isso, a também coletar essas assinaturas. Das nossas propostas, ou das propostas do Movimento Popular de Moradia, apenas 2 itens foram incorporados à Constituição Federal, que foi o artigo 182 e 183, que dizem respeito à função social da propriedade. Queria ainda dar mais um exemplo. A criação do Conselho Curador do Fundo de Garantia foi uma vitória das centrais sindicais, todas elas, que se uniram para gerir os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Hoje, nós estamos num processo de coleta de assinatura para uma emenda popular à Constituição Federal, que é o Fundo Nacional de Moradia, que diz respeito a uma forma de gestão dos recursos. Então, portanto, eu acho que eu queria explicitar isso. Uma coisa é a condição técnica de projeção e de edificação de uma casa. A outra coisa é da gestão de que casa eu quero melhor para morar. A gente tem grandes experiências em São Paulo, onde os grandes conjuntos habitacionais são verdadeiras cidades, tem uma mobilização da população para transformar esses conjuntos. Então, eu queria que você explicitasse melhor o que você fala quando da necessidade dessa dependência dos vilões. Eu poderia levar a senhora em 2 ou 3 lugares aqui em Barretos. Um deles é no Caiçara, né? O outro é perto do cemitério. Nós temos moradias habitadas, que as construções são feitas com placas de concreto, que absorve um calor terrível. O teto com telhas de fibrocimento, que também absorve uma caloria tremenda. Ou seja, a pessoa numa cidade quente como a nossa, o piso também é cimentado, morando num lugar que é um autêntico forno. Eu não acredito que essa pessoa... quando entrou nessa casa, ela esperava que ia enfrentar uma parada dessa. Nós temos também no Barretos 2, casas que eles chamam de embriões, tá? A pessoa entra na casa, vê no papel, acha bonitinho, e vai receber uma visita. A visita fala: escuta, onde que é a sala? Fala: não, aqui não tem sala. Aqui é quarto, banheiro e cozinha. Tá? Então, pessoas até com algum nível, com alguma escolaridade, entraram numa casa tipo embrião. Agora, pode ser feita a pergunta: bom, mas a casa embrião, ela pode ser ampliada. Muito bem. Aí ela vai jogar um material de construção bom em cima de um ruim. Como que ela vai dar sequência em esse embrião? Tá? É muito difícil. As emendas, para você mexer numa coisa, derrubar outra, mexer em telhado, tem que trocar o telhado inteiro. No fim, se ela for fazer o projeto embrião, ela está comprando apenas o terreno, e aí fica muito caro. Então, as pessoas, realmente, elas têm que ser protegidas nesse aspecto, porque compra sem saber o que está comprando. É claro que para tudo tem exceção, mas, de um modo geral, aqui em Barretos, que é a cidade que a gente vive mais de perto, acompanha os problemas mais a miúde, nós temos muita gente comprando gato por lebre, entrando em casas que não oferecem condições de reforma, ou quando oferece essas condições, praticamente fica com o terreno e o resto tem que fazer de novo. Bom, agora a palavra com o arquiteto Nelson Marcondes do Amaral Filho, retomando aquela pergunta inicial nossa: por que as casas são populares são feitas com material de tão baixa qualidade? Bom, eu começaria por dizer que a qualidade da construção no Brasil não é só da casa popular, não. Toda a qualidade da construção, com raríssimas e honrosíssimas exceções, é péssima, se você considerar como parâmetro o que ocorre em países um pouco mais adiantados. Na casa popular, então, a coisa se torna aguda. A explicação é simples, nós já falamos aqui, já abordamos o tema. Começa da padronização, né,
que é uma queda de qualidade, desde que você obriga. É como você quando cria um conjunto popular, você está imaginando um utilitário, um utente médio. Não existe. É como um cara que gasta calça 44, o outro calça 39, você dá sapato 42 para todo mundo. Quer dizer, não tem condição. Não é? E nós não chegamos ainda a ter condições de, dentro dessa padronização, que ela é inevitável, ela acontece nos países mais adiantados. Só que, como eu disse, com uma tecnologia muito mais avançada, não é? Você tem condições de casa popular, e não é casa popular. O próprio agenciamento da unidade com espaço aqui no Brasil é uma coisa horrorosa, esse negócio de lotezinhos, casinhas isoladas, isso não existe em lugar nenhum do mundo mais. E não existia no Brasil até o famigerado conjunto Kennedy no Rio, que foi que começou com essa tradição de casas populares em conjuntos populares nesses estilos de casas isoladas. Porque antes disso, a própria favela do Rio, que era muito mais humana do que é hoje, o próprio cortiço em São Paulo era o que havia de ruim em matéria de habitação e era muito melhor do que esses conjuntos. Muito melhor. Eram muito melhores exatamente por quê? Porque o sujeito se identificava, ele tinha a sua individualidade ali dentro daquela estrutura de espaço. Então, quando se fala em padronização, não é a padronização que é ruim, é a falta de dentro dessa padronização construtiva tecnológica, de opções para cada morador se adaptar de acordo com aquilo que ele entende por vida. Então, eu colocaria nesses termos. E voltaria a repisar, quer dizer, só no Brasil que se faz conjuntos habitacionais de casinha, 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 casinha. Isso não existe mais em lugar nenhum do mundo. Não existe. Isso, eu não entendo ainda por que não... Em São Paulo existem experiências já de vilas, estão retomando aquelas antigas vilas, né? São agenciamentos espaciais muito mais interessantes, muito mais econômicos e muito mais humanos do que essa barbaridade que se faz hoje. E outra coisa, vocês falaram na nossa padronização da casinha, casinha, casinha. Mas você pega os conjuntos mais antigos aqui, os primeiros, eles já foram totalmente modificados. Entende? Agora, isso não resolve a questão, porque aqueles que estão ocupando aquela casa popular, com raríssimas exceções, são os ocupantes originais. É gente de um pouquinho melhor condição, que já assumiu. Você vê lá aquele Cavalinho, o conjunto Pedro Cavalinho hoje é um bairro de classe média baixa. Entende? Lá tem casas assim, né? De padrão até razoável. A própria Cristiano Carvalho, né? Não, o Zequinha Amêndola, eu me lembro que eu milito na área da construção aqui, eu frequento essas lojas de material de construção. Durante muito tempo elas viveram para vender material para o conjunto Zequinha Amêndola para as ampliações que estavam sendo feitas antes dos proprietários mudarem. Entende? Então são coisas que acontecem. Agora, a qualidade de fato é ruim como um todo. E na casa popular, por interesses daquela economia de escala, principalmente a economia para o empreiteiro, é que ocasiona essa péssima qualidade material, né? E de mão de obra, inclusive. Eu achei interessante esse exemplo que você acabou de citar, porque, na verdade, veja bem como o raciocínio é simples. A professora pode me contrariar se eu estiver errado. O mutuário que compra, que adquire os direitos de uma casa popular, na verdade, ele está pegando a infraestrutura e vamos incluir nessa infraestrutura o terreno também. Porque, fatalmente, a hora que ele